Então, eu gostaria de falar de alguns temas a respeito da profissão bombeiro civil que é pouco falado. Eu tenho batido nessa tecla em relação aos veículos elétricos, carros elétricos atuais, né? Que tem bateria de lítio, que tem bateria de outros componentes e que são difíceis de apagar em um incêndio. Gasta-se muita água. E eu gostaria de falar da relação desses veículos com as instalações de gás dos condomínios, né, dos centros comerciais, que ficam na garagem, né? O veículo está ali, o veículo elétrico, ocorre um incêndio em uma garagem onde há essa instalação de gás. Então a gente tem que falar dos riscos, da dificuldade de se apagar esse incêndio, qual é o risco total para uma estrutura de gás em uma garagem nesse sentido. Até porque os sprinklers não dariam conta de apagar esse veículo. São muitos litros de água que gasta. Outra coisa que eu queria falar é sobre as escadas rolantes. Eu tenho observado que as escadas rolantes dos shoppings e de algumas lojas, né, a dificuldade de se achar o botão de parar a escada rolante não tá. Você pode perceber que algumas escadas rolantes são novinhas, tem ali o botão, né? Eu acho até que deveria ter uma outra forma de se acionar aquilo que não fosse apenas na escada rolante, né? Tivesse próximo à escada rolante ali um botão que todo mundo conhecesse ali, que ficasse ali como um pedestal de ferro, aonde identificasse ali um possível disjuntor, alguma coisa que desligasse a escada rolante em algum sinistro. Nós sabemos que, eu não sei se todas, mas algumas escadas rolantes têm sensores, né, que detectam quando as suas roldanas são prejudicadas e acaba o degrau saindo ali do trilho, né, dele. Nas laterais, assim, quando prende alguma coisa ali, pode acontecer da escada rolante sofrer algum dano. Então, ela, pelos estudos que eu fiz, ela tem sensores, né? E esses sensores acabam parando a escada rolante. O maquinário da escada rolante fica na parte de cima, que é onde é feita a manutenção. Você pode observar que tem algumas chapas ali, é onde é feita a manutenção da escada rolante, e possivelmente a parte do giro dela, do motor, também é em cima. Eu fiz um outro vídeo que mostrava essas partes. Então, tem esse tipo de situação dos veículos elétricos, né, que tem essa dificuldade. Os veículos GNV já são um problema também, né, porque percebe-se que muitos têm dificuldade de manutenção e vazam, né, tem constante vazamento desses gás. Então precisamos conversar sobre essas situações em específico, né, que são situações novas. Os carros elétricos são os carros mais modernos, ainda não temos muitos desses veículos, né? Nós temos no shopping alguns lugares que fazem a recarga deles, mas geralmente é estacionamento ao ar livre, né? Em alguns shoppings o estacionamento é interno também, então tem que ser conversado isso. Não pode esperar ocorrer os sinistros para a gente falar sobre isso. Eu acho até na questão dos postos de recarga de GNV, eu acho muito arriscado o frentista trabalhar constantemente ali e você tem vários veículos passando ali, a probabilidade de um sinistro ali é muito grande, tá? Então eu acho que deveriam se criar meios de proteção para esses frentistas também, que estão constantemente ali trabalhando com isso, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre os perigos da falta de manutenção nos elevadores, tá? Existem alguns perigos. O elevador, quando começa a dar muito problema, não é comum o elevador ficar dando problema constante. O elevador que passa por manutenção mensal, não é comum ficar tendo certo tipo de travamento, né? A não ser quando tem uma queda de energia, ele se recupera, tá? As baterias dos no-breaks dos elevadores é de suma importância estarem funcionando, né? Que são as baterias que são utilizadas nos elevadores que tem o modo resgate, né?
geralmente elevadores que não tem casa de máquina, a casa de máquina dele, na verdade, não é aquelas casas de máquina separadas, é uma casa de máquina no próprio elevador, nas partes externas, geralmente no terraço, às vezes no térreo. Essa casa de máquina é simplesmente o maquinário dela, onde tem ali botões para que se faça o resgate, né, de uma pessoa que esteja presa. Então, elevadores que não tem alçapão, né, que não tem como fazer o resgate, o bombeiro não tem como fazer o resgate por cima. Tem elevadores que tem alçapão e tem os elevadores que não tem alçapão e não tem casa de máquina. Então, o modo resgate dele é movido a baterias, né? Geralmente, o responsável pelas empresas de elevador sempre tem essas baterias no carro quando vai fazer esse tipo de socorro quando tem alguém preso no elevador. Então, pode chegar num lugar e as baterias dos no-breaks, as baterias dessa parte de resgate não estejam funcionando. Tá? E aí ele chega com a bateria externa, coloca ali e faz o resgate. O resgate são os controles que você consegue descer o elevador até o nível do piso, para que a pessoa possa sair. Você observa que quando acaba a luz, ou quando corta-se a luz, a porta do elevador ela faz o que? Ela fecha, e ela bate, né? Ela perde toda a sua força, bate fechando o elevador, tá? Então, no resgate, o responsável pela empresa, muitas vezes o corpo de bombeiro, alguns têm esse conhecimento de como fazer esse resgate. Não é uma coisa para o bombeiro civil fazer, tá? Só dando, eu tenho um pouco do entendimento de como funciona esse resgate, mas não se, porque eu vi fazendo, mas eu não faço, tá? É uma coisa mais a nível de um profissional da área de elevadores, é uma coisa mais a nível bombeiro militar, tá? Não chega a ser a nossa questão. Porque você pode cometer erros ali e ao invés de você ajudar no resgate, você atrapalha tudo, tá? Então sempre manter as vítimas afastadas da porta, pedir para que não mexa na porta, não cause nenhum dano no elevador, mantenha calma, né? Porque a pessoa pode causar, às vezes, no nervosismo, causa um dano interno no elevador, o resgate vai demorar mais tempo para ser feito. Tá? Então, o resgate é programado para ser feito dentro de uma situação que o elevador esteja bem. Aqueles 4 botões que ficam no térreo, quando você vê o elevador, muita gente não repara, perto do interfone do elevador, que é uma outra coisa que precisa estar funcionando. O alarme do elevador precisa estar funcionando, a ventilação do elevador, a iluminação tem que estar funcionando. Né? Então, quando você observa aqueles 4 botões, você vai perceber que tem um vidro sobre eles e esses 4 botões estão prensados nesse vidro. Ou seja, tem uma indicação de quebrar esse vidro em momento de um incêndio. Quando você quebra esse vidro, os botões vão para fora. E eles ativam o elevador para que esse elevador desça ao térreo e abra as portas e permanece desligado com as portas abertas. Tá? Só para tirar uma dúvida para vocês, esse modo é usado em momento de incêndio, para que as pessoas não peguem o elevador e a fumaça não entre no elevador e mate a pessoa ali dentro. Então, o objetivo é esses elevadores descem, em caso de incêndios graves, desce até o térreo. É lógico que num caso de princípio de incêndio, você pode pedir para a portaria descer o elevador, colocar um cone na frente e manter ele aberto no térreo, né? Até que se passe aquela fumaça e também para que ninguém pegue aquele elevador, né? Esse é o procedimento que eu faço. Então, tipo assim, deu um princípio de incêndio, a fumaça está num corredor de um prédio e ela está indo para o elevador. Tá, é um princípio, não chegou ainda a ser total. Vamos impedir que as pessoas peguem o elevador. Tá? Se eu ver que está grave, eu posso utilizar isso. Se eu ver que a equipe está treinada a manter aquele elevador sem com que ninguém pegue, porque tem gente que é teimosa, tá? E o incêndio pode danificar a parte elétrica do prédio e o elevador ficar desligado. E no momento em que a fumaça está entrando, o elevador desligado, a pessoa ali dentro vai desfalecer. Tá? Então, desce o elevador, informa, né? Está tendo um princípio de incêndio, mantém o elevador aí, que às vezes um bombeiro não tem como fazer toda essa cobertura.
Mas aí esse botão ele não serve para modo de resgate, como uma pessoa está presa, aí você quebra aquele botão, o elevador vai descer? Não vai, porque o elevador já está sem funcionamento. Eu já perguntei isso para os técnicos, tá? Ele só funciona se o elevador estiver funcionando. Então, no momento em que acaba a luz, é que se você quebrar aquele botão, tiver alguém preso ali passando mal, não vai acontecer nada, porque ele precisa de ter energia, tá? A não ser que exista aí no seu prédio um gerador de energia para o térreo, ou tem algum tipo de bateria que mantém o elevador funcionando, né? Que eu acho que não tem esse tipo de estrutura de bateria para isso, mas pode ser que os elevadores mais modernos, né? Então, sempre manter o elevador com os interfones, alarmes funcionando, ventilação, iluminação, botões, orientação para que crianças não entrem sozinhas no elevador. As crianças em elevadores é um dos maiores riscos que se tem, porque as crianças apertam todos os botões, pode causar a parada desse elevador no meio do caminho e a criança não saber proceder ali e tentar mexer nas coisas e perder um bracinho, uma perna ou até morrer de vez, né? Já temos vídeos de pessoas que quando passou, teve uma moça que o elevador passou do andar com a porta aberta, ela se jogou. A sorte dela é que ela ainda caiu, tu vê ela caindo no andar. Cara, é cada situação, o desespero, a reação das pessoas é uma coisa absurda. No momento do problema, o desespero faz uma vítima, né? Ou várias vítimas. A pessoa simplesmente viu o andar dela passando, ela se jogou, né? Não vou me atrasar não, eu vou pegar isso aqui mesmo. Eu já vi um cara fazer isso no caminhão. O cara na Brasil, o caminhão indo e no vídeo na internet. Acho que chegou o bairro dele, o caminhão não parou e ele se jogou. Eu não sei, porque o cara prefere chegar em casa todo arrebentado do que não chegar. E ainda sobrevive. A figura ainda sobrevive, cara. A gente tropeção bobo, acaba acontecendo coisa grave, até morrendo, e o cara se joga num caminhão e sobrevive. Então tem esse tipo de coisa. Então, falar desses assuntos, carros elétricos, elevador, a situação dessa escada rolante é um perigo também. Quando há uma queda de energia no shopping, né, a escada rolante ela vai sofrer um desligamento, se não tiver uma estrutura ali de energia extra, né, alguma coisa que volte rápido com aquela energia, ela travando, as pessoas podem ser lançadas dela, caírem, né, de uma altura muito grande, sofrerem quedas, traumas, e vai ser tratado aquela vítima como uma vítima traumática, né, com todo cuidado, com a cervical, a chamada do SAMU, né, manter a vítima com a coluna, com a cervical parada, né, imóvel, para que não possa causar mais lesão, sangramento também, contenção de sangramento. Então, a vida do bombeiro civil é de constante estudo, né? E ainda querem tirar o nome bombeiro civil da nossa categoria. Então, ninguém sabe tudo, sempre vão ter coisas que a gente às vezes não tem conhecimento, mas que a gente vai ter que aprender, coisas que a gente aprende com a experiência do dia a dia, no trabalho, ou situações novas que ocorrem, né? Então, quando você vê o bombeiro civil cometendo algum erro, não julgue, tá? Você pode falar do erro, de como pode ser resolvido,